Olá, pessoal. Eu me chamo Pedro Alves Machado Júnior, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Saúde e Nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre o meu projeto de pesquisa que aborda a avaliação dos efeitos da exposição em diferentes períodos ao anestésico isoflurano em camundongos adultos saudáveis. Esse trabalho tem sido desenvolvido no Laboratório de Fisiopatologia Experimental, sob a coordenação do professor Dr. Frank Silva Bezerra, e além de mim, a equipe que compõe esse trabalho é constituída pela Ana Beatriz Farias de Souza, Thales Freitas de Castro, Michel Ângelo das Graças Silva Oliveira, Gabriela Osana Graças Rodrigues Silva de Oliveira, Luiz Oliveira Perucci, André Talvani, Silvia Dantas Canguçu e Frank Silva Bezerra. Bom, os anestésicos inalatórios são utilizados com o objetivo de abolir a consciência e a resposta à dor, além de proporcionar a imobilização e o relaxamento muscular. Dentre os atuais utilizados na prática clínica, o isoflurano é um anestésico volátil amplamente utilizado para indução e manutenção anestésica por apresentar vantagens em relação aos demais anestésicos de via parenteral. O amplo uso do isoflurano se deve aos seus efeitos de rápida indução e recuperação anestésica, além da facilidade e do controle da manutenção da profundidade anestésica e também da baixa taxa de complicações. Ele possui excreção não dependente ou parcialmente dependente das funções hepáticas e renais e apresenta poucos efeitos adversos relacionados ao intraoperatório, como a instabilidade cardiovascular e movimentos espontâneos. Uma das principais características do isoflurano é o seu baixo coeficiente de solubilidade, propriedade fisicoquímica que se correlaciona com a maior velocidade de indução, profundidade e recuperação anestésica. Em baixas concentrações, o isoflurano induz a hipnose, analgesia e amnésia. Ele também é metabolizado pelas enzimas do citocromo P450, especificamente pela isoforma 2E1, o que leva à formação dos metabólitos ácido trifluoracético e o fluoreto inorgânico. Como essa metabolização é de apenas 0,2%, existe pouca correlação com efeitos hepatotóxicos. A relação entre o anestésico inalatório isoflurano, inflamação e o estresse oxidativo foram descritos em estudos com modelos animais e com modelos humanos. O fator em comum nesses diferentes estudos científicos relacionados a esse anestésico é a presença das espécies reativas de oxigênio, que pode ser combatida ou produzidas por ele. Diversos estudos descrevem o isoflurano como um agente capaz de promover a proteção a tecidos e órgãos. Isso se deve à capacidade desse anestésico inalatório em modular a expressão de mediadores associados à inflamação, fibrogênese, angiogênese, estresse oxidativo e colapso alveolar, com efeito direto sobre as espécies reativas de oxigênio e o sistema de defesa antioxidante. O anestésico isoflurano é capaz de fornecer proteção pulmonar, inibindo a liberação de citocinas e mediadores quimiotáticos e pró-inflamatórios. Todavia, nesse cenário, outros processos moleculares são aprimorados, como a produção de espécies reativas de oxigênio e a preservação da integridade das junções intercelulares. Outros estudos também sugerem que o isoflurano desempenha papel protetor em cirurgias cardíacas e na lesão renal aguda, além de outros modelos clínicos e experimentais, como a ventilação mecânica e o transplante de órgãos. Assim, nos perguntamos qual o perfil de lesões induzidas por esse fármaco na ausência de doenças ou processos invasivos pré-existentes, com um modelo de ventilação espontânea nos diferentes tecidos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar possíveis efeitos da exposição em diferentes períodos ao anestésico isoflurano em camundongos C57 Black 6 adultos saudáveis. Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto, sob o número de protocolo 3476160320, e foram utilizados camundongos C57 Black 6 machos com idades entre 8 a 10 semanas, pesando aproximadamente 25 gramas. Os 40 animais que foram utilizados nesse estudo foram divididos em 4 grupos, contendo 10 animais em cada, sendo o grupo controle, que foi exposto ao ar ambiente, o grupo o grupo isoflurano que foi exposto a 60 minutos, o grupo isoflurano exposto a 120 minutos e o grupo isoflurano exposto a 180 minutos. Eles foram expostos à concentração do fármaco equivalente a 1,4%. Para a exposição dos grupos de 60, 120 e 180 minutos, esses animais foram colocados em uma câmara hermeticamente fechada e a essa câmara foi acoplado um vaporizador calibrado contendo um anestésico volátil isoflurano. Para realizar o carreamento desse anestésico para dentro da câmara, foi utilizado ar comprimido medicinal na concentração de oxigênio de 21%. Os animais do grupo controle foram expostos às mesmas condições, só que na ausência do fármaco e somente ao ar ambiente. Passadas as 24 horas da última exposição, esses animais foram eutanasiados e foi coletado o sangue, o lavado broncoalveolar e o pulmão para as análises futuras.
Como primeiro resultado, temos os efeitos do isoflurano no recrutamento celular para o lavado broncoalveolar. O recrutamento celular de leucócitos totais para o lavado broncoalveolar foi estatisticamente maior nos grupos expostos ao isoflurano nos períodos de 120 e 180 minutos, quando comparados com o grupo controle. A contagem diferencial revelou um número estatisticamente maior de macrófagos nos grupos expostos ao isoflurano por 120 e 180 minutos, quando comparados com o grupo controle. Para a contagem total de leucócitos do sangue, o grupo exposto ao isoflurano por 180 minutos apresentou um número total estatisticamente menor quando comparado aos grupos expostos por 120 e 60 minutos e também o grupo controle. O menor A contagem diferencial de leucócitos do sangue revelou um resultado semelhante em relação aos monócitos. O número de monócitos no grupo exposto ao isoflurano por 180 minutos foi estatisticamente menor quando comparado aos grupos 120 e também 60 minutos, e também ao grupo controle, respectivamente. Já o número de linfócitos foi estatisticamente menor no grupo exposto ao isoflurano por 180 minutos, quando comparado ao grupo que foi exposto por apenas 60 minutos. A avaliação de citocinas e quimiocinas no parênquima pulmonar dos animais expostos ao isoflurano revelou que os níveis da citocina CCL2 foram estatisticamente maiores no grupo exposto ao isoflurano por 180 minutos, quando comparados com o grupo que foi exposto por 60 minutos e ao grupo controle. Apesar do recrutamento celular e dos níveis de mediadores inflamatórios observados nos grupos expostos ao isoflurano, as fotomicografias não mostraram diferenças na arquitetura tecidual pulmonar, como é possível ver aqui na figura A, os grupos expostos quando comparados com o grupo controle. Também não houve diferença na análise serológica de densidade de volume de alvéolo e de septo dos animais expostos ao isoflurano em diferentes períodos, que é possível ver aqui no gráfico B e no gráfico C. Como conclusão, os resultados obtidos até o momento revelam que o anestésico inalatório isoflurano é capaz de promover a alteração na resposta inflamatória local e sistêmica de forma dependente do tempo, em um modelo com lesão de lesões pré-existentes. Agradeço, então, ao Laboratório de Fisiopatologia Experimental, aos demais laboratórios que prestam apoio ao nosso e ao Centro de Ciência Animal da Universidade Federal e os órgãos de fomento CAPES e CNPq. Obrigado.